Bom dia, pessoal. Vamos dar início agora à nossa aula aqui do dia 28, na página 40 e 41, a parte de geometria analítica, tá? Hoje nós vamos estudar a parte de ponto médio, baricentro, tá? Baricentro de um triângulo, entendeu? Eu fiz aqui um resumo da página 40 e 41. Vamos resolver alguns exemplos, tá? Eu vou passar para vocês os exercícios da apostila 9, tá? O que acontece? Ponto médio nada mais é, você tem um segmento A, o ponto A, né? E o segmento B com o ponto B. O ponto A ele tem as coordenadas x, A e y, A. O ponto B tem as coordenadas y, B, xb e yb, tá? O ponto médio nada mais é o que? Ele vai dividir esse segmento aqui, segmento AB, tá? Em duas partes iguais. Por isso tem esse tracinho aqui, ó. Na matemática, esse tracinho aqui significa que esse segmento daqui para cá é igual a esse segmento daqui para cá, tá? Então, eu vou representar o ponto médio pela letra M, e aqui pelas coordenadas x de M e o y de M, tá? O que vem a ser o ponto médio? As coordenadas do ponto médio é a média aritmética das coordenadas do ponto A e do ponto B. Então, eu fiz aqui a fórmula, né? Expus a fórmula aqui para vocês, tá bom? As coordenadas do ponto médio, nós temos aqui xm, que é igual a x de A mais y de A, entendeu? Sobre E2, tá? Aqui é A, tá? X de A mais y de A, tá bom? Sobre 2. YM na realidade ele é o que? YM ele é o que? Ele é YA mais YB, tá? E sobre 2, tá bom? Então são duas fórmulas bem tranquilas, tá? Então nós temos as coordenadas do ponto médio de x de A mais YA, isso aqui é o Y, tá? YA, x de A mais YA, entendeu? Sobre 2, YM é qual? YA mais YB, tá bom, gente? Bem tranquilo, tá? Essa aí é a forma para você encontrar o ponto médio, tá? Já na parte do baricentro de um triângulo, ele é o encontro das medianas de um triângulo, tá? Se vocês já estudaram mediana, não é só para relembrar, mediana, ela parte deste ângulo aqui até o lado, ela sai desse vértice, certo? E vai até o ponto médio do lado oposto, tá? Então ela sai daqui a mediana, tá? A mediana do ponto C, tá? A mediana do ponto C, tá bom, pessoal? A mediana do ponto C, tá? Ela parte daqui e vem até aqui, ó. Tá? Aqui ela divide esse segmento aqui, segmento AB, em duas partes iguais, tá? Só que no baricentro, por ser um triângulo, você tem o quê? Você tem três ângulos, né? Tem um ângulo aqui, vai ter outro ângulo aqui, né, gente? E vai ter outro ângulo aqui, certo? Então, o que acontece? Cada ângulo você vai ter o quê? Vai ter uma mediana partindo do vértice, tá? Do triângulo e atingindo até o ponto médio do outro lado do segmento, tá? Então, você vai ter as três medianas do triângulo encontra-se em um único ponto que chamamos de baricentro. Como assim? Você tem três ângulos, certo? Ângulo A, ângulo B e o ângulo C, tá? Ó, você tem o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Tem as coordenadas XA, YA, coordenadas XB e YB e as coordenadas XC e YC. Porque esse triângulo é feito num plano cartesiano, certo? Por isso que você tem as coordenadas. Eu não coloquei o plano cartesiano aqui, porque senão vai ficar muito rabisco, vai acabar confundindo o nosso trabalho. Então a ideia é demonstrar para vocês como eu vou conseguir encontrar o meu baricentro, certo? Então o que acontece? Aqui não tem um ângulo? O que eu falei para vocês? Eu tenho uma mediana que sai desse ângulo aqui, ela vem em direção ao lado oposto do segmento, certo? Segmento BC. E ela divide esse segmento aqui, BC, em duas partes iguaizinhas, por isso tem esses três tracinhos. Então, esse segmento daqui até aqui, ele é igualzinho a esse daqui, até aqui, tá? O ângulo B também tem uma mediana, ele sai desse vértice aqui, na direção ao lado oposto, e divide o segmento em duas partes iguais também. Essa distância aqui, daqui até aqui, é igual a essa distância daqui até aqui. Por isso tem dois tracinhos, tá bom? E o vértice C ele sai daqui em direção ao lado oposto e divide o segmento AB em duas partes iguais, tá?
daqui para cá tem uma distância que é igualzinha a essa aqui. Então o que acontece? Igualzinho no ponto médio lá, né? Para achar o ponto médio. Só que aqui eu tenho três coordenadas. Então o meu baricentro, que cria essa interceptação aqui, tá vendo? Aqui era esse encontro. Esse G aqui é o ponto de encontro, tá? Esse G aqui vai ser o quê? Vai ser meu baricentro, ó. Tá? Esse G aqui vai ser meu baricentro, tá? É o ponto de encontro das coordenadas. Ficou feio aqui. Deixa eu ajustar aqui, baricentro, tá? Então, nada mais é do que são a média aritmética das coordenadas de x de A, x de B e x de C, tá? Ó, isso aqui é meu G, que é o baricentro, tá bom, gente? Então, igualzinho o ponto médio, só que no ponto médio eu tenho o quê? Eu tenho duas coordenadas. E já no baricentro eu tenho três coordenadas, porque o quê? Eu tenho um triângulo, eu tenho uma figura geométrica. Então vai ser o quê? Meu baricentro vai ser o quê? X de A mais x de B mais x de C. Eu vou achar a coordenada do ponto x de G. Que a coordenada é formada pelo ponto x e y, certo? Então, vou achar que essa coordenada G aqui tem coordenada x e y. Então, vou achar a coordenada x de G. E o y de G é o quê? O y do baricentro é igual ao y de A mais y de B mais y de C dividido por 3. Dividido por 3 por quê? Porque eu tenho 3 pontos, tá? Ó, XA, XB, XC. YA, YB, YC. Então vai ser o quê? Vai ser a média aritmética, tá? Das coordenadas dos pontos. Então esse é o nosso baricentro, que é esse ponto de encontro aqui no meio. Então é bem tranquilo, igualzinho o cálculo do ponto médio, entendeu? No ponto médio você tem a média aritmética das duas coordenadas, que é A e B, certo? X de A mais x de B sobre 2. Y de A mais y de B sobre 2. Então, tu vai achar x de M mais y de M, que vai ser essa coordenada aqui. X de M mais y de M, certo? Então, isso no ponto médio. No baricentro, você vai ter um ponto de encontro das três medianas aqui no meio, que é o ponto G, que chamamos de baricentro. Vai ter as três coordenadas, coordenada do ponto A, do ponto B e do ponto C. Vai somar todos os valores de x, que é x de A, mais x de B mais x de C, dividir por 3. Acha o x, a coordenada do baricentro de x. E a coordenada do baricentro de y é a mesma coisa. YA mais YB mais YC, dividido por 3. Bem tranquilo, tá? Daqui a pouco vou fazer alguns exemplos para poder vocês verem que é bem... O exercício, essa parte é bem suave. É tão complicado como que se parece ser, tá bom?